Fala rapaziada, aqui quem tá falando é o Felipe Freitas. Fala galera, quem tá falando aqui é o Bezão. E esse é o canal Gold Sports. E hoje, rapaziada, trazendo pra vocês mais um Gold na História. E como é semana de corrida em Singapura, e não temos nenhum piloto de Singapura, a gente só pode falar do GP mesmo de Singapura, que tem alguma história já na Fórmula 1, já está há bons anos na Fórmula 1, né? Exatamente, ele foi palco até de algumas corridas importantes para a decisão no campeonato mundial. Acabou passando despercebido ali, mas lendo as histórias. E não vamos esquecer que o Verstappen pode ser campeão nessa corrida. Por isso que eu puxei esse gancho. Ele pode ser mais uma vez importante na história da Fórmula 1. Vamos aguardar. Será que ele é campeão? Eu acho que sim. Eu acho que também. Acho que vai ser difícil que alguém bata isso. Pois é, mas antes de começar a falar do GP de Singapura, eu gostaria de pedir para você deixar o seu like, para comentar aqui também, deixe seu comentário, elogiando o vídeo, fazendo alguma crítica, deixa aí seu comentário, pois é, né? Também compartilha com seus amigos se você curtiu o vídeo e se inscreve no nosso canal. Segue a gente também nas nossas redes sociais, lá no Instagram, no Twitter e no TikTok, e lá na roxinha, @canal Gold Sports, beleza? Agora, sem mais delongas, vamos falar aí do GP de Singapura. E bom, o GP de Singapura ele tem algumas particularidades. O primeiro GP oficial foi em 2008 e ele ficou até o ano de 2019, quando a partir de 2020 a gente teve a pandemia, que ele acabou saindo do calendário. Porém, ele foi o primeiro GP a ser disputado à noite com iluminação artificial. Eu lembro quando o GP chegou, eu fiquei, caramba, como é que vai ser? E tal, fiquei numa expectativa para ver o GP e aí chegou no dia do GP, eu dormi, eu não vi. Pô, eu fiquei pé da vida, mas fazer o que, né? O horário, né? Bateu. É complicado. Mas, de qualquer forma, o GP de Singapura ele começou a ser disputado em 1961 e foi assim até 1974, só que todas as disputas foram extraoficiais ao campeonato de Fórmula 1. Então nunca contaram para a pontuação do campeonato. Se você procurar arquivos da Fórmula 1 nestes anos, você não vai ver o GP de Singapura, nem... Eu até fui ver o nome dos pilotos que ganharam os GPs, não tinham nenhum nome assim conhecido, então foram os GPs disputados de forma extraoficial. Bem, depois desse tempo todo aí, desde as corridas extraoficiais, o GP de Singapura então finalmente retorna ao calendário da Fórmula 1 em 2008. E ele já começou com os dois pés na porta, cara. Foi polêmica pra cá, polêmica pra lá. Você já deve ter ouvido falar, obviamente, do Singapura Gate, que foi um plano ali, né, da Renault, que planejou um acidente proposital de Nelsinho Piquet para beneficiar Fernando Alonso ali naquela corrida, né? A Renault não vinha num desempenho muito bom naquela temporada. Ela tinha sido bicampeã na real em 2005 e 2006 e ela tentava retornar aos trilhos ali das vitórias. E aí, numa decisão tomada entre o Nelsinho Piquet, o Briatore e o Simons, eles decidiram então que num determinado momento da corrida o Nelsinho jogaria o seu carro no muro, causando assim um safety car e beneficiando o Fernando Alonso, que pararia nos boxes algumas voltas antes. Assim foi feito, né? O Fernando Alonso venceu essa corrida e o Nelsinho Piquet mais para frente acabou sendo muito prejudicado por todo esse escândalo. Foi punido, né? Banido da Fórmula 1. O Briatore também teve uma punição muito severa, o Simons também. Fernando Alonso não foi punido porque ele alegou que não sabia desse plano e eles não conseguiram provar que Fernando Alonso tinha realmente um envolvimento, por mais que fique subjetivo de que ele soubesse de alguma coisa assim. Não conseguiram provar, então não tiveram como puni-lo. Quem acabou sendo prejudicado no final de toda essa conversa foi o Nelson. Pois é. Porque, na verdade, ele acabou assim, não sendo banido, né? Porque como ele fez uma delação premiada. Sim, Só que esse acidente todo tirou ele da Fórmula 1. Manchou ele completamente. Manchou completamente. A gente não fala, ele continua tendo a sua carreira, mas ele não tem nenhuma relevância assim, mundial. Pois é, vale salientar que o Nelsinho não era dos piores pilotos não, cara. Ele era um piloto que fez uma boa temporada ali no início dele na Fórmula 1. Depois ele teve um caimento, mas ele, dos pilotos filhos de pilotos, né, não era dos piores, né, dos mais assustadores. Enfim, poderia ter tido uma carreira bem honrosa ali na Fórmula 1, terminou desse jeito. Mas esse não foi o único caso que marcou o GP de 2008. Por que a gente fala que vem com os dois pés na porta? Se fosse só o Singapura Gate era só um, né? Era só o pé direito. Mas veio com o esquerdo porque o Felipe Massa teve um problema nos boxes, cara. Na época que você botava combustível no carro ainda, a mangueira ficou presa ali e ele arrancou, foi liberado ali por algum mecânico da Ferrari. Ou seja, você acha que a Ferrari começou a fazer besteira nessa temporada? Não, ela faz besteira desde sempre.
e prejudicou bastante o Felipe Massa, saiu com a mangueira, arrebentou a mangueira, saiu andando e foi parar em último lugar, cara. Não, o próprio Felipe Massa, ele já falou, já dando entrevistas, e as pessoas falando assim, aquele lance do Nelsinho, ou o lance do Glock, por exemplo, te tirou o título. Aí o próprio Felipe Massa falou, cara, o lance do Glock, bem ou mal, foi uma coisa de corrida. Sim. Que aconteceu de chover e eu estar com o pneu errado, etc. Mas existiram outros lances no ano de 2008 que foram mais importantes. Ele cita até o do Nelsinho, mas ele até tenta evitar falar uma coisa mais contundente nesse ponto, assim, de falar a culpa é do Nelson de eu ter perdido o título, mas ele citou, por exemplo, esse lance de Singapura, que ele fala, olha, a mangueira ali foi uma coisa que a Ferrari errou e prejudicou, me tirou pontos. Vamos lembrar que a diferença foi de 1 ponto, então qualquer pontinho a mais ali, 2 pontinhos a mais, enfim, qualquer coisa que o Massa conseguisse fazer na corrida de Singapura ou em outras corridas, seria suficiente para ele ser campeão mundial. Então essa da mangueira foi tenebrosa. Nos anos seguintes a gente teve um GP de Singapura com alguns acontecimentos, mas que não entraram ali no destaque. Porém a gente chega em 2012 e a gente tem um GP muito interessante, porque a gente estava com um Pastor Maldonado na segunda fila. A Fórmula 1 estava com medo de mais um acidente causado pelo Maldonado. Ele vai até também, acho que com muita, digamos assim, cautela, ele faz uma largada ruim, é ultrapassado pelos 2 pilotos da frente, e a gente tem mais uma vez o Massa como um protagonista, porque o Petrov atropelou o Felipe Massa e fez um strikezinho ali e saiu batendo. Massa se foi prejudicado, foi um Deus nos acuda. No final, o que aconteceu também é que a gente teve 2 lances interessantes. Um acidente do Schumacher com o Verne, que era um piloto novo na época, né, o Jean-Éric Vergne, e aí o Schumacher foi até punido por conta disso. E depois a gente teve uma batalha até bem famosa na Fórmula 1, que é do Massa com o Senna, com o Bruno Senna, né? Foi bonito, o Massa até vai num ponto ali bem estreito da curva e consegue fazer a ultrapassagem depois de uma batalha com o Bruno Senna, e isso ficou marcado nesse ano de 2012. No ano de 2014 nós tivemos o início da era híbrida e então tivemos o início da maior dominância de uma escuderia na Fórmula 1, a Mercedes, que ganhou 8 campeonatos de construtores consecutivos. Nessa corrida, disputada em Singapura em 2014, marcou também ali uma grande dominância de Lewis Hamilton no final de semana. Ele marcou ali o seu segundo Grand Chelem consecutivo, que é fazer a pole, ganhar a corrida e a volta mais rápida. Então, ali ela já mostrava que a Mercedes já dava os seus cartõezinhos de visita. No ano seguinte a gente tem uma reviravolta ali no GP de Singapura. Alguns recordes que o Vettel quebrou naquele ano, algumas escritas na verdade, nem são recordes. Ele foi pole position e isso não acontecia desde o GP de 2013 aqui no Brasil. Além disso, a Ferrari não largava na primeira fila desde o GP da Alemanha de 2012. E também, com a vitória conquistada no GP de Singapura de 2015, o Vettel ultrapassou o tricampeão mundial, Ayrton Senna, no número de vitórias, alcançando ali um número de 42 vitórias na carreira. A curiosidade sobre 2016 é que ele foi o primeiro GP disputado após o anúncio da venda da Fórmula 1 para a Liberty Media Group. A venda foi feita por 8,7 bilhões de dólares, o equivalente a 27 mil bilhões de reais. No ano seguinte, em 2017, a tensão tomou conta do GP de Singapura, isso porque um dilúvio antecedeu a corrida, e aí ficou aquela dúvida, os pilotos ficaram, vamos botar intermediário, vamos botar de pneu de chuva forte, e aí ficou esse surubandê aí no grid. Teve piloto que botou intermediário, teve piloto que botou pneu de chuva forte, mas a verdade é que para os pilotos que estavam largando ali na frente nada adiantou, porque Raikkonen, Verstappen e Vettel se envolveram no acidente, fizeram strike, levaram Alonso junto, os 3 saíram da corrida, o Alonso ainda conseguiu voltar, e quem se deu bem mesmo foi o Lewis Hamilton, que não tinha feito uma boa classificação, ele estava em 5º lugar, ele mesmo tinha dado uma entrevista antes da corrida, né, obviamente aquelas entrevistas depois da classificação, que ele disse que teria que fazer um belo trabalho para conseguir a vitória, e aquilo ali caiu de colo para ele, porque naquele momento o Vettel, que era o segundo colocado, estava apenas a 3 pontos do Hamilton. E com isso, com essa vitória do Hamilton e a não pontuação do Vettel, a diferença aumentou para 28 pontos, dando mais tranquilidade para o inglês
caminhar rumo ao título da Fórmula 1 naquele ano. 2019 marca o último GP antes da pandemia e ele teve algumas quebras de recordes que a gente vai passar para vocês agora. A primeira e única vitória de Vettel em 2019, a última havia sido na Bélgica em 2018. Dobradinha da Ferrari, a última foi em 2017 no GP da Hungria. A Ferrari foi a primeira equipe a fazer uma dobradinha em Singapura. A Ferrari venceu também a terceira corrida seguida. Isso não acontecia desde 2008. Giovinazzi se torna o primeiro piloto italiano a liderar uma corrida depois de Fisichella no GP da Bélgica de 2009. A Alfa Romeo liderou o primeiro GP da Fórmula 1 desde 1983 na Bélgica. Primeiro abandono de George Russell e da Williams da Fórmula 1 em 2019. Kevin Magnussen marca a volta mais rápida pela segunda vez consecutiva e se torna o primeiro piloto a não ganhar o ponto extra por causa da sua posição na corrida. As curiosidades sobre o GP de 2020 e 2021 não são nenhumas, porque não tiveram por causa da pandemia. É isso. Eu sei que vocês estão acostumados a gente falar dos dados gerais aí dos GPs sempre no final do GOAT na história. Mas amanhã sai o Spin GP do Singapura, né? Então a gente vai estar passando para vocês no quadro de amanhã. Não perca, sai sempre ali às 7 horas da noite, beleza? Então deixe seu like aí se você curtiu o vídeo. Também comenta, se inscreve, compartilha, que ajuda bastante o nosso trabalho. Também segue a gente nas nossas redes sociais, lá no Instagram, no Twitter e no TikTok, e lá na roxinha, @canal Gold Sports, beleza? Tamo junto e até a próxima, galera. Valeu, galera. Abraço.